Olá, galerinha do oitavo ano, chegando com mais uma videoaula para vocês, nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, mas eu creio e você também crê que tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos juntos em sala de aula para vivenciarmos tudo aquilo que nós já vivenciamos e levar conhecimento a você. Hoje chegamos com mais uma aula, aqui apresentando para vocês, possivelmente não, este é o livro escolhido para o oitavo ano, singular e plural português, né? Nossas aulas, assim como ele, também nossas aulas já está sendo programada, planejada dentro e em cima da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, certo? Para que vocês possam ter o conhecimento mais abrangente possível. E hoje nós vamos estudar um gênero textual que é a entrevista, um gênero bem legal, um gênero jornalístico, assim como a notícia, assim como o editorial, assim como a reportagem. A entrevista é um gênero que normalmente circula nos meios jornalísticos, tanto escrito quanto falado. Hoje, principalmente com o avanço tecnológico, com o avanço das mídias, com o avanço da internet, a entrevista ela tem circulado mais facilmente e tem chegado para nós de forma muito esclarecedora. Às vezes você está aí com dúvida em algum assunto e você vai lá, busca uma entrevista com uma pessoa que tem conhecimento sobre aquele assunto, ele é um expert naquele assunto e você acaba tirando aquelas dúvidas, esclarecendo aquilo que você tem sobre o determinado assunto, tá certo? Então, entrevista, nós começamos mostrando a você que apresenta-se normalmente dois personagens, entrevistado e entrevistador. Normalmente, o entrevistado é uma pessoa que tem conhecimento de um determinado assunto. Digamos que você quer uma entrevista para falar sobre política. Então você vai procurar uma pessoa que tenha conhecimento do assunto. Você quer um assunto sobre educação. Então você vai procurar uma pessoa que tem conhecimento sobre educação. Você quer falar agora, neste tempo de pandemia, você quer levar conhecimento às pessoas sobre o Covid-19. Você não pode entrevistar um leigo, você não pode entrevistar qualquer pessoa, não. Você vai lá procurar um médico, uma pessoa especializada no Covid-19, um infectologista, né? Uma pessoa que tem experiência, que estudou, né? Que está na área para que possa dar aquela entrevista sobre o determinado assunto. Então é importante que você tenha esse senso quando a pessoa vai entrevistar. Então, o entrevistador normalmente trabalha para um jornal, para uma revista, para um meio de comunicação, como hoje a internet, para uma rádio, para uma televisão, para um canal de televisão, enfim, para algum veículo que possa levar a comunicação às pessoas. Então, é importante frisar isso. A entrevista é um jogo de perguntas e resposta. Como é que eu começo a minha entrevista? Sempre a entrevista ela tem que ser iniciada pelo entrevistador dando uma pincelada sobre a pessoa que vai ser entrevistada, sobre a vida daquela pessoa. Digamos que eu vou entrevistar Maurício de Souza, né, criador da Turma da Mônica. Então aí eu vou começar. Maurício de Souza nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia tal, escritor, jornalista, criador da Turma da Mônica. Seu primeiro personagem foi a Mônica, já vendeu não sei quantos livros, seus gibis é publicado em não sei quantos mil países. Estão entendendo? Então eu faço com que as pessoas conheçam primeiro quem é o meu entrevistado. Depois é que eu entro na minha entrevista. Sim, aí além disso, de fazer com que a pessoa conheça quem é meu entrevistado, eu também tenho que fazer com que a pessoa conheça o assunto que eu vou tratar. Porque muitas vezes o assunto pode ser um assunto pessoal,
eu vou fazer uma entrevista com um cantor famoso, né? Digamos aí que eu vou entrevistar, sei lá, Luan Santana. Eu quero saber da intimidade de Luan Santana. Então eu vou mostrar logo nesse início da entrevista que eu vou falar da intimidade, conhecer com quem ele já namorou, né, os seus relacionamentos pessoais. Então isso também eu posso dar essa pincelada no início da entrevista, eu também posso fazer isso, tá certo? Então a entrevista você começa dessa forma, certo? Você faz com que a pessoa que vai ou assistir ou ler a entrevista, porque ela pode também ser escrita, você pode fazer com que as pessoas conheçam quem era o entrevistado antes mesmo dele partir para as perguntas, para o jogo de perguntas e respostas. E aí depois você vai perguntando, né? Cuidado, vocês não podem fazer, existem 2 tipos de perguntas, que no jogo jornalístico se chama de perguntas diretas ou perguntas abertas, e perguntas indiretas ou perguntas fechadas. Como é isso, professor? Não estou entendendo sobre isso. O que é essas perguntas diretas? Eu digo assim, como é seu nome? Aí a pessoa vai dizer, Marcos Antas Cordeiro. Você fechou a pergunta, você não deu espaço para que a pessoa falasse mais. Qual a sua idade? 38 anos. Então a pessoa não tem outra coisa, não tem outra resposta para dar. Então essas perguntas, normalmente, no entrevista, elas não devem ser feitas. A não ser que a entrevista seja uma entrevista específica para você saber isso. Mas se você vai tratar de um assunto como um assunto profissionalismo, se você vai, por exemplo, fazer uma entrevista para falar sobre educação, então essas perguntas diretas, elas não devem existir, ok? Então, que pergunta é que eu faço? Eu posso usar uma estratégia de uma pergunta, por exemplo, como você enxerga a situação no Brasil atualmente? Observe, eu dei planos para que aquela pessoa que eu estou entrevistando, ele não me dê uma resposta curta. Ele vai me responder de forma mais abrangente. O que você acha que seria a solução para o problema do Brasil hoje? Observe que a pessoa que vai me responder, ela vai me responder de forma mais abrangente, não de forma curta ou uma resposta simplificada, uma resposta fechada. Estou entendendo, galera do 8º ano? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão quando se trata de uma entrevista. Muito cuidado quando vocês forem entrevistar, porque isso vai ser uma das atividades, entrevistar alguém, para vocês não entrarem na vida particular da pessoa e deixar a pessoa envergonhada. Não é isso que vocês vão trabalhar quando eu passar a atividade para vocês. A entrevista, ela deve circular nesse contexto, ou um contexto profissional, ou um contexto em que abranja uma situação coletiva. Ou seja, a situação em que o Brasil está vivendo, a situação política, a situação econômica, a situação religiosa, a situação conflitante do nosso governo. Estão entendendo? Então isso é uma situação coletiva. Ele não vai responder somente por ele, mas ele vai responder como se fosse de uma forma mais abrangente. Então este é o gênero que nós estamos estudando hoje, que é entrevista. Vale salientar que a entrevista é um gênero muito estudado e normalmente todas as provas do Enem, por exemplo, sempre tem um texto de uma entrevista lá como subsídio, ou seja, como questão do Enem. Então é importante que vocês leiam bastante entrevistas, porque ela nos traz conhecimento, principalmente quando se trata de entrevista com pessoas que entendem de algum assunto, quando a entrevista nos leva a falar de algum determinado assunto. Outra questão que eu quero falar para vocês é que muito cuidado a respeito de entrevista e fofocas. Existe aí, hoje, vocês sabem, por exemplo, que existem canais e programas de televisão que eles são especializados em levar fofocas, fuxicos de escritores,
de artistas famosos. Isso não tem nada a ver com uma entrevista séria, com uma entrevista que vá transmitir algum conhecimento, tá certo, galerinha? Então, é importante que vocês saibam disso, tá ok? Então, antes de eu passar a atividade para vocês, só lembrar a vocês que vão lá no nosso canal, curtam, compartilhem nosso vídeo, façam com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Nesse tempo de pandemia, é importante que as pessoas possam ter mais conhecimento, porque a educação faz bem e faz bem a todas as pessoas, tá certo? Nossa atividade para vocês nesta semana será: vocês irão fazer uma entrevista, um vídeo, preste atenção aqui, viu, galera do 8º ano? Um vídeo de uma entrevista com uma pessoa da sua família, não é para você ir atrás de ninguém, porque nós estamos em isolamento. Então pode ser com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu tio, com quem você mora aí dentro de casa. Então vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa da sua família, tratando da vida profissional dessa pessoa, tá certo? Ah, Marcos, mas meu pai é agricultor, ele sobrevive da roça. Então faz perguntas sobre a agricultura. Eu só queria que dentro dessas perguntas que você for tratar, que seu pai ou que o seu entrevistado, aliás, ele fale também da situação da pandemia, tá bom? Coloque uma pergunta ou duas a respeito da situação da pandemia que nós estamos enfrentando para o seu entrevistado responder. Quem tiver dúvida, sabe onde me procurar, que eu vou respondendo as dúvidas aí, tá ok? Vão lá, curte, dá o like aí no nosso canal, se inscreve quem ainda não se inscreveu e compartilha. Educação transforma vidas. Vamos transformar você também. Valeu!